Olá a todos, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia. Sou engenheiro, perito especializado em condomínios. E no nosso programa de hoje, vamos conhecer uma síndica diferente, a doutora Fabiola César Ferreira Laguna. Doutora, é um prazer recebê-la no nosso programa. Eu que agradeço, Ansel, pela oportunidade. Antes de mais nada, queria combinar algumas coisas. A tônica do nosso programa é a informalidade. Posso te chamar de você? Lógico. Muito bem. Fabiola, o motivo de eu ter a convidado para vir aqui é devido à sua atuação profissional. O que você faz no seu trabalho do dia a dia? Eu, de formação, sou advogada, atuo na área imobiliária, sou sócia de uma administradora de imóveis e há pouco tempo aceitei o desafio de ser síndica de um condomínio com 84 apartamentos. O seu trabalho é muito conhecido no segmento administração patrimonial de terceiros, de várias pessoas. E isso te traz um conhecimento muito legal e que eu acho importante ter isso numa síndica. Então eu te pergunto, como essa sua experiência foi útil ou não adiantou nada na sua nova função de síndica? Eu acho que essa experiência foi fundamental. Ela já vem desde a advocacia, onde a gente fazia esse trabalho. Ela evoluiu para uma sociedade de uma administradora de imóveis. E hoje eu utilizo toda essa experiência como síndica porque os problemas que a gente encontra no dia a dia são problemas que a gente já via. Então nenhum deles é novidade. Agora, vamos esquecer um pouquinho o lado jurídico, tá? Vamos pensar assim mais no lado técnico de administração técnica de um imóvel, de problemas de engenharia, de defeitos construtivos que acontecem muito no condomínio. Se você não tivesse essa experiência anterior, você acha que você teria mais dificuldades em entender esses problemas? Sim, provavelmente eu teria mais dificuldade porque cada problema que fosse aparecendo seria uma novidade. E hoje muitas vezes eles já não são novidade em razão dessa experiência que a gente tem na administradora, que dia a dia a gente vê situações diferentes. Você se enxerga como uma síndica de primeira viagem? Eu me enxergo como uma síndica de primeira viagem, tem vários desafios que a gente encontra, a gente tem que ajustar muitas coisas nessa nova função, mas eu acho que eu tenho muita facilidade por conta de já lidar com a administração de imóveis. Você se sente confortável delegando funções? Porque num condomínio nós temos assim figuras que trabalham lá há muito tempo e que inequivocamente têm uma certa experiência no manejo das instalações, de hidráulica, de elétrica, desse tipo de coisa, né? Então, eu te pergunto assim, você se sente confortável delegando funções para esse pessoal? Eu me sinto confortável, mas eu preciso ter um respaldo de como as coisas funcionam, né? E normalmente o síndico, ele conta com a figura do zelador, que é uma pessoa que tem que ter esse preparo mínimo para dar esse suporte, esse subsídio. E como você conduz esse processo de delegar funções? Normalmente a gente entende, né, a função deles, qual é o limite de cada um, o que cada um deve fazer, e dentro desse quadro das necessidades que o condomínio encontra, a gente encaminha para um fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, e aos poucos a gente vai cobrando esse retorno. Eu vou complementar um pouquinho o que a Fabiola disse, a partir do seguinte: nós, como síndicos, não conseguimos estar ou ir em todos os lugares, todos os pontos do condomínio, então forçosamente vocês vão ter que delegar funções aos seus colaboradores, ao zelador, a outros funcionários que estão lá presentes. Nesse momento, é muito importante que você receba as informações com qualidade, como eu costumo dizer nos cursos que eu dou, nos cursos de formação de síndicos, né? A informação tem que chegar boa, com qualidade, para você se apoiar nela e tomar uma decisão. Você concorda com isso? Concordo, até para que a gente possa ter uma agilidade e a coisa fluir de uma maneira mais leve, né? Então me diga uma coisa, o que os seus colaboradores têm que ter de atributos para que você adquira confiança nessa informação que vem? Eu acho que quando você fala em colaboradores, a gente entende como a primeira pessoa o zelador. E eu acho que o zelador ele tem que ter um conhecimento básico de elétrica, hidráulica, de ter uma cautela em olhar os detalhes do prédio. E eu acho que o mais importante que eu enxergo
é ele ter um jogo de cintura para lidar com as questões de condomínios, de condôminos, porque muitas vezes o grande problema do condomínio são as relações interpessoais entre os condôminos. Você acha então que o zelador tem que ser, de certa forma, um administrador de conflitos? Também. Com capacidade de enxergar uma situação de hidráulica, elétrica ou situações atípicas para poder chamar quem de direito para resolver, para ajudar. Hoje, por coincidência, me ligou uma síndica, que é uma cliente minha, eu já fiz 2 laudos no prédio em que ela administra, me ligou pedindo um conselho, porque ela tinha recebido uma mensagem no WhatsApp de uma moradora do 1º andar reclamando de um vazamento que, segundo ela, estaria vindo do 2º. Então ela queria saber o que fazer com isso. O conselho que eu dei, falei, olha, eu se estivesse no seu lugar, eu procuraria entrar nessa questão meio como um meio de harmonia, tentar conciliar as coisas para diminuir o conflito entre eles. Mas não se envolva muito, porque na verdade é uma questão intercondôminos. Você não vai, por exemplo, você não vai se meter a arrumar o problema dentro de um apartamento. O que você acha? Acho que depende, porque às vezes o problema que está dentro do apartamento ele é um reflexo de um problema do prédio. Ele pode estar pegando uma coluna de água que é um problema do prédio. Aí é uma decisão do síndico e a obrigação de arrumar é do síndico, do condomínio. Então, acho que você precisa, como o síndico e o zelador, ter bom senso de avaliar, chamar uma pessoa para analisar aquela situação e se definir se aquilo é uma questão do condomínio ou uma questão entre condôminos. Então, eu acho que aí a gente está também entrando num outro caminho, que é você delegar a função de examinar aquele problema a um técnico. Por exemplo, um perito. Eu já fiz vários trabalhos desse tipo, mesmo porque o documento que é produzido, que seria um laudo daquela vistoria, ele acaba tendo uma certa credibilidade, é um objeto a mais para que aquela informação que venha seja de convencimento da pessoa que estiver errada, por exemplo. É comum você dizer assim, não, a culpa é sua, e a pessoa não se conformar e não aceitar de forma alguma, não é? Sim, é comum e é importante que você tenha esses elementos externos ao condomínio de pessoas que, para quem enxerga, são pessoas neutras. Porque quando você fala de condômino, né, o síndico, muitas vezes o condômino acha que o síndico está de um lado, do outro, e quando você tem um profissional de fora trazendo esse olhar, a pessoa para e fala, opa, será que eu não estou errado mesmo? Eu vou te dizer mais uma coisa. Além de ser uma pessoa externa que não tem partido para ninguém, é uma pessoa que não tem interesse em fazer a obra. Às vezes você chama um profissional que, além de dar o palpite, você pede para ele, já me dá o orçamento para fazer o trabalho. O interesse dele é pegar o serviço. Então nem sempre a opinião dele vai ser uma opinião isenta de algum tipo de interesse. Você se considera uma pessoa centralizadora? Eu sou por natureza, eu particularmente, para conseguir não ser tão centralizadora, eu preciso entender muito bem a função de um, a função do outro, e eu tenho muita cautela de o que eu posso passar para eu ter o controle de cobrar. Então eu acabo sendo bem centralizadora. E isso na condução de um condomínio é ruim ou é bom? Eu acho que não tem ruim ou bom, Ansel. Eu acho que assim, são características de cada um e você tem que valorizar o que isso te traz de bom. Então, eu acabo tendo muita cautela em alguns aspectos, que talvez uma pessoa menos centralizadora não teria. Então, eu entendo que isso de alguma forma me protege como síndica diante de todas as responsabilidades que eu tenho. E acho que aos poucos, conforme eu for trabalhando com essas pessoas, eu for adquirindo confiança e entendendo até onde elas podem ir soltas ou não, a coisa vai se soltando e acontecendo. Fabiola, dentre todos os e-mails que nós recebemos, com sugestões de pautas e perguntas que nos chegam, eu sempre seleciono uma que tem alguma coisa a ver com o assunto que está sendo debatido ou conversado naquele dia. O nosso e-mail de hoje vem de uma síndica que não se identificou, e ela pergunta o seguinte: Dr. Ansel, assumi recentemente como síndica do condomínio em que moro e percebi que o zelador resolve muitos problemas por conta própria e só me traz depois de tudo resolvido. Eu me sinto alienada, mas tenho medo de entrar em choque e quebrar essa eficiência. O que fazer? Então ela diz o seguinte, que ela recebe as informações prontas
e às vezes ela não concorda, mas ela tem medo de entrar em choque. Amiga síndica, já que o programa hoje fala muito em delegar funções, eu vou pedir o auxílio da Fabíola e vou delegar você para ajudar a nossa amiga internauta que está nos perguntando. O que você faria no caso dela? Eu acho que eu sentaria com o zelador e conversaria com ele de uma forma muito franca, no sentido de que tudo bem ele dar andamento, ele resolver os problemas, até porque essa é a função dele, mas que é muito importante que ele me dê um feedback de tudo que está acontecendo no prédio, porque se algum morador for questionar, ele não vai questionar o zelador, ele vai questionar o síndico. Então é importante para que o síndico não fique numa situação delicada, que ele tenha acompanhamento de tudo que está sendo feito. E de fato, as coisas que não forem resolvidas, numa segunda etapa, seja encaminhado para a solução direta pelo síndico do condomínio. Não, perfeito, eu estou inteiramente de acordo com você e ainda vou acrescentar mais uma coisa. A elaboração de relatórios preventivos de manutenção e discutindo esses problemas que a gente já está analisando preventivamente, de uma forma colegiada, vai auxiliar muito esse contato e essa interação síndico e zelador. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço muito a você, Fabíola, por ter vindo e colaborado e respondido aquilo que nos perguntou, inclusive o e-mail da nossa internauta que não se identificou. Muito obrigado. A partir de hoje, todos os nossos convidados vão receber uma lembrancinha no nosso programa, que é a caneca pericial. Então, estou te presenteando. Obrigada, né? Céu. E eu que agradeço pela oportunidade. Fico à disposição para dúvidas e para novos convites. Com certeza vamos chamá-la novamente.